Está no ar mais um programa do Núcleo Sindical, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Você pode nos acompanhar pela internet, no www.tvcomunitariatudojunto.rio. Segue aí o nosso telefone, o nosso e-mail, para você interagir com a gente. Nós estamos aqui com André Nunes, porta-voz da Frente Nacional Trabalhista, para debater a situação das privatizações e as implicações políticas dessa decisão, em particular do governo atual, que colocou como um dos seus principais planos de governo as privatizações, mas que já vem ocorrendo no país em outros governos. Primeiro, muito obrigado aí por aceitar dar uma entrevista a gente. E para a gente começar, você podia logo dizer assim, explica aí para o nosso telespectador o que é a Frente Nacional Trabalhista antes da gente entrar no nosso tema. Pois não. Em primeiro lugar, agradecer a TV Comunitária Rio, né? Nós da Frente Nacional Trabalhista acreditamos que os grandes meios de comunicação sempre apartam qualquer organização que seja dissidente do pensamento hegemônico neoliberal. A Frente Nacional Trabalhista é uma organização suprapartidária, nacionalista, não é nenhum tipo de nacionalismo xenófobo, nada disso. Somos nacionalistas, é um nacionalismo defensivo. Somos anti-imperialistas e adeptos do socialismo moreno de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Muito bem, André. E sobre a questão das privatizações, a gente está vivendo aí um momento de tristeza do Brasil, o que a mídia comercial chama de tragédia, que muitos setores, e eu acho que está correto, nós chamamos de um crime que aconteceu contra os trabalhadores da Vale. A maior parte dos que morreram, certo, são trabalhadores da Vale e pessoas daquela comunidade lá próximo à mineradora, e um crime ambiental, um crime contra o país, etc. O que esse episódio nos leva à luz para essa questão das privatizações? Olha, Moisés, antes de mais nada, eu queria prestar solidariedade em nome da Frente Nacional Trabalhista a toda a comunidade de Brumadinho, né? Essa tragédia da Vale do Rio Doce, no nosso entendimento, é uma tragédia do modelo neoliberal. E eu me explico. A Vale do Rio Doce, em 1997, foi privatizada por uma ninharia, 3,3 bilhões de reais. Só para se ter ideia, no mesmo ano, 1997, o filme do Titanic teve faturamento de 2,7 bilhões de reais. Ou seja, nós vendemos a maior empresa de extração de minérios pelo equivalente ao faturamento de uma película de Hollywood, um filme de Hollywood. Então, o que acontece? A Vale, na época, tinha avaliado recursos minerais de até 100 bilhões de reais. Né? Foi vendida por menos de 10% do seu valor. Eu me formei em Ciências Contábeis na UERJ, e isso foi debate na Faculdade de Contabilidade durante algum tempo, o fato de que até mesmo ferrovias que pertenciam à empresa, a Vale do Rio Doce, deixaram de ser contabilizadas. Então isso foi um crime de lesa pátria. Um crime contra a sociedade brasileira. No governo do Fernando Henrique. Em 1997. E usaram, inclusive, moedas podres, né? Não, moedas podres, aceitaram tudo quanto era tipo de moeda podre. E nós mesmos financiando através do BN10 uma série de privatizações. Você vai vender seu carro e para mim eu ainda vou te emprestar o dinheiro para você me pagar. Um crime de lesa pátria. E o que acontece logo depois da privatização da Vale? O que vem na esteira da privatização da Vale? Exatamente a desregulamentação. Porque isso é o modelo neoliberal. Qual era a conversa fiada na época? Conversa fiada liberal. Temos que privatizar a Vale para resolver o problema da dívida pública. Devemos privatizar a Vale para pagar a dívida pública. Hoje, Moisés, 22 anos depois, eu te pergunto aos telespectadores, o problema da dívida pública foi resolvido ou nós continuamos com uma dívida pública galopante? Então foi pura conversa fiada, neoliberal, para entregar o patrimônio público de uma empresa estratégica para o país. Inclusive, né, eles mudaram o nome da Vale, né? Hoje é Vale S.A. Os crimes ambientais são da Vale S.A. Porque Exatamente. A Vale do Rio Doce, construída lá desde Getúlio, etc. Tal, é uma empresa que tinha critérios muito mais rígidos e servia a sociedade, e essa que está aí só visa o lucro e a ganância, não? Exatamente. E como eu dizia, na esteira desse projeto de desregulamentação total,
O governo Bolsonaro endossa essa situação de que forma? Vejam vocês, quem é o ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro? Quem foi empossado pelo Bolsonaro para ser ministro do meio ambiente? Esse senhor, Ricardo Salles, foi condenado recentemente por crime ambiental. Não somente por crime ambiental, mas também por improbidade administrativa. Ou seja, foi condenado. Obviamente vai recorrer até a última instância, mas é condenado. Ou seja, temos um criminoso no Ministério do Meio Ambiente. O homem foi condenado por beneficiar mineradoras. É zombar, isso é zombar do povo brasileiro. E esse é um dos cidadãos que hoje tem prerrogativa para enquadrar, ou supostamente enquadrar, os responsáveis dessa tragédia. E citando aí a questão da presidência da Vale, né? A Vale pode vir a ser condenada e ter, inclusive, o seu presidente ser punido. E ele foi de avião com o presidente da República visitar as áreas, um verdadeiro desrespeito à população e ao que aconteceu. Agora, eu queria que você falasse um pouco, é o seguinte, o novo governo, ele coloca como centro de sua política econômica, através do tal do superministro Guedes, etc., a questão das privatizações. Inclusive, no primeiro momento, estava incluído lá a Caixa, estava incluído o Banco do Brasil, a Petrobras, etc., e depois que várias reações começaram a ocorrer, eles estão dizendo que esses três pilares da economia brasileira e tal não vão ser privatizados. O que você acha? O que vocês pensam sobre isso? Olha, dizem que não vão privatizar a Caixa, o Banco do Brasil e a Petrobras. Na verdade, já houveram diversas sinalizações, no caso da Caixa Econômica, por exemplo, que vão fatiar a empresa primeiro. Ou seja, iniciar a privatização, isso também no caso da Petrobras, pelas suas subsidiárias. No caso da Caixa Econômica, a Caixa Cartões, a Caixa Seguros e as loterias. E eu quero aqui, Moisés, colocar alguns dados sobre a Caixa Econômica. No ano passado, 2018, até o terceiro trimestre, a Caixa Econômica teve um lucro recorde de 11,5 bilhões de reais, 83% maior ao ano anterior. Só no terceiro trimestre, a Caixa Econômica lucrou 5 bilhões de reais, 122% mais que em 2017. Então eu pergunto, vamos fazer uma reflexão. Qual é a necessidade de se privatizar a Caixa Econômica? A que interesses esse governo está servindo quando quer privatizar a Caixa Econômica por dentro, fatiar a empresa, para depois deixá-la pronta para a privatização total? No caso das loterias, que é a galinha dos ovos de ouro deles, é o seguinte, as loterias faturaram ano passado 6,5 bilhões arrecadados, 6,5 bilhões de reais. E nós na Caixa Econômica estamos contribuindo para o Tesouro e para a União, porque não somente com a contribuição social sobre o lucro líquido e o PIS/COFINS, que a Caixa, como qualquer empresa, deve pagar, a arrecadação das loterias, por exemplo, aporta dinheiro em investimentos sociais. 2,4 bilhões no ano passado foram aportados em Seguridade Social, Cultura e Saúde. Ou seja, a Caixa Econômica ajuda até na Previdência Social, porque a Previdência está dentro da Seguridade Social, que muita gente esconde. Inclusive, essa informação que você traz aqui, muito valiosa, ela desmascara o argumento central das privatizações, né? Porque todo o argumento das privatizações, lá na época de ouro dessas privatizações com Fernando Henrique, era de que são empresas que dão prejuízo ao Estado, o Estado é pesado. Você lembra desse discurso todo, claro, que ocorreu lá? Então agora eles estão com possibilidade de colocar a leilão, certo? Quer dizer, uma empresa que dá lucro. Então, todo esse discurso foi para o brejo. Olha, Moisés, a Caixa Econômica não é a única empresa lucrativa que eles pensam em privatizar. Porque, na verdade, esses senhores eles não agem nem por pragmatismo, nem com uma concepção original do tipo, vamos avaliar qual empresa é lucrativa ou não, qual é viável ou não, para depois privatizar. Eles não agem por pragmatismo, eles agem por ideologia, por interesses
até submissos ao capital internacional. Então, não é nenhum tipo de avaliação do que deve ou não ser privatizado. Eles estão agindo por pura ideologia. Então, como é que você... Porque agora também eles estão fatiando e já a Eletrobras, né? A privatização da Eletrobras segue esse mesmo caminho. Olha, o governo atual tem uma secretaria de privatizações, né? Então, não é somente a Eletrobras ou a Caixa Econômica, o Banco do Brasil que está sob ataque. São todas as empresas estatais. O caso da Petrobras, por exemplo, olha, nós estamos, desde o governo Temer, entregando campos de petróleo, para você ver o absurdo, Moisés, campos de petróleo a estatais de outros países, empresas estatais de outros países. A State Oil é norueguesa e durante o governo Temer comprou campos de petróleo. E as estatais chinesas também. E tudo isso debaixo do nariz do Bolsonaro, que se diz nacionalista. É nacionalismo de goela. Foi deputado durante 30 anos, fez vários elogios ao governo Temer. O petróleo sendo entregue a estatais de outros países, ele não deu uma palavra. Que nacionalista é esse? Ou seja, enganou a população, parte da população foi enganada porque realmente o país vivia um momento político muito conturbado, mas nós queremos dizer que para quem acreditou nesse governo, ele não tem política nenhuma diferente. Voltando ao caso da Vale, rapidamente, Moisés, esse rapaz, Ricardo Salles, que é ministro do Meio Ambiente, condenado por crimes ambientais e improbidade administrativa, ele praticou todos esses crimes enquanto era secretário de Estado do governo Alckmin, do PSDB. É esse tipo de gente que o Bolsonaro escolhe para os seus ministérios. Paulo Guedes ganhou notoriedade ao ser acusado de desviar fundos de investimento de empresas públicas, de estatais, fundos públicos. Esse é o ministério formado pelo governo Bolsonaro e que na maior cara de pau do mundo monta uma secretaria de privatizações. Então, agora, do ponto de vista da economia, esse discurso todo que eles fazem de que a privatização vai arrecadar tantos bilhões, etc., para fazer caixa e que nós temos um problema fiscal, etc., vai resolver o problema? Nós já escutamos essa conversa fiada, esse papo furado liberal durante os anos 90, durante o governo do senhor Fernando Henrique Cardoso. Os resultados estão aí. Privatização dos lucros, socialização dos prejuízos e desgraça para o povo trabalhador. Em Brumadinho, um número assustador de 400 pessoas entre mortos e desaparecidos. Mais de 80 mortos. Esse é o resultado da desregulamentação neoliberal. E se as pessoas se enganam quando pensam que estão entregando somente empresas estatais, nós temos o caso da Embraer aí, para provar que nem para proteger o interesse nacional no âmbito privado, eles servem. Tanto o Temer quanto agora o Bolsonaro, que não vetou a venda absurda da Embraer para os Estados Unidos, através da Boeing. Porque quem está comprando a Embraer é a nação norte-americana através da Boeing. Estão adquirindo 80% do capital da Embraer. Só para a população brasileira ter ideia, a Embraer é líder no mercado mundial de venda de jatos até 150 centos. Nós estamos entregando isso para o exterior. E é importante lembrar aí, nesse caso da Embraer, que a Embraer é produto da inteligência brasileira, da pesquisa brasileira, da tecnologia desenvolvida por brasileiros e da área militar, inclusive, com forte influência do ITA, do IME e de outros setores de inteligência e tecnologia construídos por brasileiros. Exatamente, Moisés. Ao permitir que a Boeing compre 80% do capital da Embraer, nós estamos entregando os principais ativos da Embraer, porque a Boeing vai tomar conta de toda a gestão da aviação comercial e vai levar de quebra as unidades de engenharia. É uma transferência de todo o parque tecnológico industrial para os Estados Unidos. E tem essa questão militar, porque os segredos, a política de equipamentos militares são necessários, porque um país que tem, por exemplo, as riquezas naturais que nós temos, seja de água, seja do petróleo, descoberta
há pouco tempo e tal, das bacias, nós temos que ter as Forças Armadas equipadas. E toda essa parte de tecnologia de aviação militar, né, que é outro forte nicho da Embraer, estão indo junto. E aí eu queria que você analisasse também, quer dizer, a base de Alcântara, certo? O submarino nuclear desenvolvido pela Marinha, etc. Isso tudo vai estar nesse lugar comum aí das privatizações? Mas aí você tocou num ponto fundamental, que é a questão da defesa. A Embraer é estratégica para a defesa. Já tinha desenvolvido, se não me engano, o K-390, avião cargueiro militar. A Embraer recentemente assinou um acordo com a empresa sueca de fabricação de aviões militares, SAAB, o nome da empresa sueca, que permitiria a Embraer se posicionar na fabricação do caça Gripen, avião de caça Gripen. E agora nós estamos entregando tudo isso. Né? Nós vamos permitir que os Estados Unidos se apoderem, via Boeing, de todo o parque industrial da Embraer. Né? Então não é só o caso de privatizar empresas estatais, estratégicas para a economia nacional, como de também, tampouco, proteger o capital privado, nem o capital privado nacional, eles conseguem, eles têm a mínima independência para mantê-lo. Né? Então é uma situação realmente preocupante. Agora, até que ponto você acha que essa composição que está no poder, que inclui, quer dizer, figuras militares, mas que tem uma influência do pensamento militar brasileiro, vai permitir que essa... Eu sei que o vice-presidente, o Mourão, ele tem uma cabeça neoliberal, né, pela entrevista que ele deu lá ao Globo News. Ele falou que esse governo tem a noção exata da importância dos pensamentos liberais norte-americanos, etc. Mas ele não representa, acredito eu, o pensamento médio militar, não? Olha, Moisés, a sua opinião ela é até otimista. Infelizmente, o militarismo brasileiro está de quatro por neoliberalismo e por imperialismo. Né? Militares nacionalistas são espécie em extinção, na minha avaliação. Há muita gente dentro do meu coletivo, da Frente Nacional Trabalhista, que acredita, né, que nós temos militares de posições mais nacionalistas. Mas qualquer um que tenha um militar na família e possa conversar com ele, vai saber que parece que são espécie em extinção dentro da caserna. Então, como é que você avalia, você é de um coletivo aí da Frente Nacional Trabalhista, como é que você analisa as reações que podem ser organizadas no sentido da mobilização e da conscientização? Porque, claro que toda mobilização pressupõe um nível de consciência, né, sobre aquele assunto para permitir que as pessoas possam se deslocar para manifestações, eventos, assinaturas de manifestos, etc. Como você, um militante integrado ao movimento real, vê essa questão? Olha, Moisés, o momento é tão drástico que é hora de todas as organizações populares se unirem nesse debate, não somente contra as privatizações, mas em defesa dos direitos trabalhistas que foram severamente atacados durante o governo Temer, e principalmente levantar a pauta do combate à reforma da Previdência, uma reforma cruel que quer tirar do trabalhador brasileiro até mesmo o direito de se aposentar. A verdade é que eles querem que nós trabalhemos até morrer. Né? E nós devemos sempre denunciar essa farsa ortodoxa do liberalismo econômico. O neto do general Figueiredo, ditador general Figueiredo, né, ocupou a presidência do Brasil durante a ditadura, ontem foi emitida contra ele uma ordem de prisão temporária. Você sabia disso, Moisés? E da esposa do cara também. E por que eu estou falando... esposa ou um parente, eu acho. Paulo Ricardo Figueiredo, alguma coisa, Paulo Roberto Figueiredo, alguma coisa assim. E por que eu estou tocando nesse assunto? Paulo Roberto Figueiredo. Entre 2016 e 2017, a UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu me formei, passou maus bocados na mão de governos criminosos, né? Começando em Cabral, terminando em Pezão, governos mafiosos. Esse cidadão, Paulo Roberto Figueiredo, deu a seguinte declaração, que o governador Pezão estaria fazendo um feito
ao fechar as portas da UERJ, que a UERJ era criadora de black blocs, alguma estupidez desse tipo, uma declaração completamente estapafúrdia. E ainda disse que se o governo Pezão efetivamente fechasse as portas do UERJ, Pezão sairia do governo como o melhor governador do Rio de Janeiro. Ele teve a coragem, a disfarçatez de dar essa declaração. Repito, neto do general Figueiredo. O governador Pezão saiu do governo do Rio de Janeiro preso. E esse cidadão, agora, tem uma ordem de prisão decretada porque estava, Moisés, envolvido em corrupção, comprando funcionários do Banco Estadual de Brasília para que o banco fornecesse a ele créditos até oriundos de fundos de pensão de estatais e de entidades públicas para aportar crédito nos seus projetos falidos, nos seus projetos deficitários. Então, na organização, nós temos sempre que denunciar quem é esse tipo de gente do modelo neoliberal. São canalhas. São os mesmos canalhas denunciados por Tancredo Neves na época do golpe contra o presidente João Goulart. Então, você, quando fala da UERJ, defendeu bem a UERJ e tal, é importante perceber, né, esse cara que falou isso não tem nada na cabeça, além de querer fazer malandragem, pelo que você está denunciando, que as melhores universidades brasileiras são as universidades estatais, né? Você que está defendendo aqui contra as privatizações, sejam que preparam melhor seus estudantes, sejam os que estão ranqueadas nas melhores universidades, não é? Moisés, esse canalha chegou a declarar que o governo Temer deveria fazer o mesmo que o governo Pezão estava fazendo com o FRJ. É preciso falar mais alguma coisa sobre esses canalhas neoliberais? A situação é essa, é zombaria na cara da população brasileira. E você acredita, como porta-voz da Frente Nacional Trabalhista, que a gente vai num período, claro que ainda se vive uma lua de mel ainda, porque é normal, né, que o governo, o pessoal elegeu, tem que esperar um tempo aí, ainda o Congresso não entrou em ação, etc. Como é que você sente os movimentos para frente? Você tem uma opinião sobre como é que está no Congresso Nacional, a eleição das mesas? Como é que você acha que a oposição vai se organizar, né, no combate a essas teses? Não as pessoas, mas as teses, né, quer dizer, que são nefastas ao país. Olha, Moisés, antes de 100 dias de governo, é muito difícil fazer qualquer tipo de avaliação. Porém, o que nos preocupa muito é a falta da formação de quadros no campo da esquerda popular. Recentemente houve um debate na Globo News e chamaram para esse debate representantes do governo, da direita liberal e supostamente um representante da oposição. Pelo governo estava lá nada mais nada menos que o líder do PSL na Câmara. Pela direita estava o Esperidião Amin. Só pelo nome dispensa qualquer tipo de apresentação. E para falar pela oposição, Moisés, chamaram uma menina que se elegeu deputada pelo PDT. Então esses quadros da direita, enquanto debatiam com o entrevistador, aproveitaram o tempo para fazer propaganda o tempo todo da reforma da Previdência. E quando a menina foi indagada sobre o tema, ela saiu pela tangência para falar sobre a renovação da Câmara, coisas que não têm tanta importância quanto a reforma da Previdência, que é muito cara para os trabalhadores. Então nos preocupa a falta realmente de quadros dentro que nós podemos chamar de esquerda brasileira, nós achamos do campo progressista. Do campo progressista, porque nós da FNT, nós acreditamos que essa dicotomia esquerda-direita, ela às vezes não expressa bem na cabeça da população o que é a defesa dos direitos trabalhistas, do povo trabalhador, e o que não é. Então, infelizmente, nós vamos nos enfrentar na Câmara com esse tipo de quadros representando a oposição. Quadros que nós, no nosso entendimento, são liberais à esquerda. Você, no início da entrevista, você citou que eu estava sendo meio otimista com relação à possibilidade de segmentos militares, mais nacionalistas e tal, reagir a essa dinâmica neoliberal aí do governo e tal.
Eu agora vou devolver para você. Você não está muito pessimista com relação a essa... Porque é o seguinte, a oposição, né, é uma oposição de movimentos sociais, né? Não é só os parlamentares, nem aquela, porque não sei quem escolheu essa parlamentar que você falou, mas quem sabe, se eles escolhessem você para fazer aquele debate lá, você já reagiria de uma forma diferente, esses movimentos. Então, nós estamos terminando aqui a nossa entrevista, queríamos agradecer aí a sua presença aqui, certo, as suas palavras, e eu queria te dar aí esse minuto final para você faça uma mensagem aí para o povo do Rio de Janeiro que assiste a TV comunitária. Muito obrigado, Moisés. Na verdade, pessimista não. Eu acho que eu estou sendo mais realista. Né? E o problema de não apresentar os quadros como eu, como qualquer outro jovem trabalhador ou universitário, é porque os partidos também muitas vezes não dão voz a gente mais que vem das classes populares. Né? Essa menina, por exemplo, estudou em Harvard e voltou para o Brasil com essa pompa toda. Mas não tem problema. Nós queremos deixar aqui um recado, chamar a população do Rio de Janeiro e agradecer primeiro à TV Comunitária Ria por abrir esse espaço, realmente vozes dissidentes da ortodoxia liberal burguesa, e dizer a todos do Rio de Janeiro que nós nos reunimos todas as quintas-feiras, às 18 horas, na rua Álvaro Alvim, número 31, quinto andar. A reunião é aberta, quem quiser nos conhecer, estamos dispostos a esclarecer todas as nossas opiniões a toda a comunidade fluminense. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. A sua presença e agradeço aí a sua audiência, a sua paciência em nos ouvir aqui o André, certo? E dizer a você que você pode nos assistir toda a grade de programação da TV no www.tvcomunitariatudojunto.rio. Também nas redes sociais a TV Comunitária está presente, basta escrever lá TV Comunitária do Rio. E também deixar aí o nosso telefone, o nosso e-mail, para que você possa fazer uma interação com a gente, dar sua opinião, sugestão, críticas e fazer com que a TV possa melhorar a cada dia. Obrigado e até um próximo núcleo sindical, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.